Boa noite, eu sou a Dinete Nascimento dos Santos e hoje vou abranger um pouco os poríferos e placazoários. Os poríferos. Os poríferos, também conhecidos como esponjas, são animais bastante simples que vivem exclusivamente no ambiente aquático e não possuem tecidos verdadeiros. Logo, também não possuem órgãos e sistemas. São sésseis, ou seja, não se move e podem viver sozinho ou em colônias. Apresenta o corpo repleto de poros, daí sua principal característica. São animais filtradores, ou seja, que retiram as partículas necessárias à sua sobrevivência. Algumas espécies apresentam grande capacidade de regeneração. Variam muito de tamanho, apresentando desde alguns milímetros até vários metros. Normalmente são assimétricos, mas podem ser observadas espécies com simetria radial. Vive tanto em água doce como em água salgada. Porém, há mais espécies marinhas. Existem mais de 8.000 espécies diferentes de esponjas descritas atualmente, as quais variam em cores e formatos. A estrutura corporal dos poríferos. Os corpos dos poríferos apresentam um arranjo interno simples. Discutiremos a seguir como é o corpo desses animais, utilizando como exemplo as esponjas do tipo ascanoide, que se destacam por ser o tipo com organização corporal mais simples. O formato dessas esponjas é cilíndrico e repleto de poros, os quais se abrem em uma cavidade central que recebe o nome de espongiocele ou ártrio. A água que entra pelos poros passa pela espongiocele e deixa o corpo do animal com uma grande abertura localizada no topo, denominada de ósculo. Observe as células encontradas no corpo das esponjas. Os poros encontrados no corpo desses animais garantem a passagem da água para o interior da cavidade central. Cada poro não é simplesmente uma abertura no corpo da esponja, tratando-se na realidade de uma célula que forma de anel se chama porocito. Esse porocito estende-se pela parede do corpo da esponja. A parede do corpo das esponjas apresenta duas camadas de células separadas pelo chamado mesoílo. A camada celular mais externa é a piacoderme, formada por células achatadas, denominadas de pinacócitos. A camada de célula interna, voltada para a espongiocele, é rica em células flageladas, denominadas de conoácitos. Os conoácitos movimentam seu flagelo e garantem o fluxo de água no interior do corpo do animal. Em volta do flagelo, observa-se uma série de projeções que formam uma espécie de colar, que ajuda a aprisionar as partículas de alimento. Devido à presença dessas projeções, os conoácitos são também chamados de células de colar. O mesoílo é uma porção gelatinosa encontrada nas duas camadas de células citadas. Nessa região estão presentes os amebócitos e o material esquelético. Os amebócitos são células capazes de movimentar-se devido à projeção do citoplasma, denominada de pseudopódios. Essas células apresentam diferentes funções, tais como transporte de nutrientes, formação de gametas e também formação de material esquelético. Esse material é composto por fibras de espongina, ou espículas, sendo essas últimas de formatos e tamanhos variados e formadas por sílica ou calcário. As camadas corporais da esponja, como a imagem mostra: o ósculo, o mesoílo, o porocitos, o fluxo de água, as espículas, a espongiocele, os conoácitos, os amebócitos e a picoderme. Os tipos de esponjas. Os poríferos apresentam grande variedade corporal, sendo geralmente assimétricos. Alguns deles possuem um arranjo interno simples, outros, no entanto, têm uma organização mais complexa. A complexidade estrutural do corpo das esponjas é um dos critérios utilizados para sua classificação. Com base nesse critério, tem uma classificação em 3 tipos. Temos, como mostra a imagem, temos a ascon, que é asconoide, é o tipo mais simples, sendo observada uma parede fina, perfurada por poros, os quais se abrem na espongiocele. Esta se abre no ósculo. Normalmente, esponjas com essa estrutura tendem a ser pequenas. Temos a ascanoide,
que essa esponja aqui do lado. Temos a sícon, que possui corpo mais complexo, havendo dobras nas paredes. Nesse grupo, os conoácidos não se revertem, as esponjas CL sendo observadas com canais radiais. Temos a leico, o tipo mais complexo de esponja, apresentado um grande grau de ramificações no corpo. Possui diversos canais e, usualmente, o ártrio desaparece ou se apresenta reduzido. As esponjas apresentam uma grande variedade de tamanho, cor e estrutura corporal, vale lembrar. Como os poríferos se reproduzem? Os poríferos podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada. Abordaremos a seguir esses dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada em poríferos. As esponjas podem se reproduzir de maneira sexual por alguns processos, o brotamento e a germulação. O brotamento consiste na formação de um broto no qual o animal que se posteriormente desprende-se do corpo da esponja-mãe, dando origem a uma nova esponja. Em alguns casos, o broto pode permanecer fixo ao corpo do animal que o gerou. A germulação, por sua vez, consiste na formação das chamadas gérmulas, estruturas, constituídas por células indiferenciadas, envolvidas por envoltório resistente. Essas gérmulas são capazes de resistir às condições ambientais desfavoráveis, desenvolvendo-se em outro organismo apenas quando as condições tornam-se adequadas. Não podemos deixar de citar também o processo de regeneração das esponjas, em que o fragmento pode dar origem a um indivíduo. Essa capacidade já foi explorada comercialmente para a propagação de espécies de esponja. Já na reprodução sexual das esponjas, pode reproduzir de maneira sexuada através da fecundação, quando ocorre a reprodução de espermatozoides que, quando amadurece, sai junto com as correntes de água no interior da esponja, por uma estrutura chamada de ósculo, e forma-se então um zigoto, que forma uma lava móvel que nada até se fixar no substrato, dando origem a uma nova esponja. Vale também lembrar que a maioria é hermafrodita. Nesse caso, a liberação dos gametas não ocorre ao mesmo período do animal, sendo observado o que chamamos de hermafroditismo sequencial. Nesse caso, a esponja comporta-se primeiro como um sexo e depois como outro. Essa ação evita a autofecundação. Os gametas das esponjas são formados com base na diferenciação dos conoácidos ou amebócitos. Os gametas masculinos são liberados pela esponja e a corrente de água pode levá-los até uma esponja que esteja comportando-se como feminina. O gameta então entra no corpo do animal e é capturado por um conoácito que garante seu encontro com o gameta feminino, geralmente retido no interior do corpo da esponja. Ocorre a fecundação de uma larva natante que é formada. Essa fase móvel garante a dispersão por novos ambientes. A larva então se estabelece no substrato e desenvolve-se em uma esponja adulta, na qual não é capaz de movimentar-se. A fisiologia dos poríferos. Vamos entender um pouco. Os poríferos são animais que não possuem órgãos e sistemas. Sendo assim, alguns processos fundamentais para a sua sobrevivência são bem diferentes de outros animais. A digestão, por exemplo, não ocorre em um sistema digestório. São os conoácidos os responsáveis por retirar da água o alimento necessário para a esponja, fazendo posteriormente a digestão intracelular. Eles podem também transferir os alimentos aos amebócitos, que levam a substância para outras células. As trocas gasosas ocorrem em todas as células dos poríferos por meio da difusão. E no que diz respeito também à secreção, esta também ocorre em todas as células, sendo os produtos nitrogenados liberados na água. A figura representa a estrutura básica do corpo de uma esponja. As setas indicam o sentido da água do corpo do animal. Qual a importância econômica dos poríferos? Bom, as esponjas apresentam importância ecológica e também econômica. No que respeita à primeira, esses organismos são importantes por fazer simbiose com micro-organismos, participar da cadeia alimentar, além de abrigarem várias espécies de animais aquáticos. No que diz respeito à segunda, as esponjas possuem, por exemplo, composto utilizado na fabricação de medicamentos. Por exemplo,
no tratamento da AIDS foi produzido graças a uma substância presente em esponja que serviu de molde para a criação de um derivado sintético. Além disso, as esponjas foram amplamente utilizadas no passado como tecido de banho. Hoje, no entanto, apesar de ainda ser utilizada a maior parte das esponjas para o banho são sintéticas. Vamos falar agora sobre a placazoa. Placozoários. Placazoa é um filho de animais invertebrados primitivos, construído por apenas uma espécie, Tritoplax. Esse filho inclui os animais menos complexos. O que se conhece possui uma forma achatada, seu corpo possui apenas 2 milímetros e milhares de células organizadas em uma placa dupla. Animais pequenos, multicelulares, amorfos, móveis, sem uma cavidade corporal, sistema digestório e sistema nervoso. Seu genoma dos placozoários inclui genes que codificam para diferentes fatores da transcrição e genes de sinalizadores que estão envolvidos no desenvolvimento embrionário inicial e na determinação do destino celular, na maioria dos outros animais, que são tipicamente associados com os padrões de desenvolvimento e especificação celular de um metazoário, assim como regula os comportamentos de crescimento e reprodução assexuada. Vamos entender como é a locomoção, alimentação e reprodução dos placazoa. O animal se desloca em qualquer direção, sem um polo principal para orientar os movimentos. Os placazoa podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente. A reprodução assexuada é feita por fissão binária ou brotamento. O processo de reprodução assexuada desses animais ainda não foi totalmente estudado, assim como nos demais metazoários primitivos, como Parazoa, entre outros. Acredita que nos placazoa o desenvolvimento seja direto ou librotrófico. Alimentam-se basicamente de protozoários, águas e detritos orgânicos. A presença de bactérias no interior do espaço intracelular pode indicar uma fonte de alimento adicional, encontrado cultivados inicialmente apenas em aquários marinhos. Acredita que apresentam uma ampla distribuição na natureza, ocorrendo na região extremares. Até o momento, não foram coletados na costa brasileira. A classificação dos placazoa. Temos Tritoplax, adéia, e temos Tretoplax. O Tritoplax é uma espécie animal em forma de balão com a cavidade corporal preenchida por um fluido sob pressão. Trata-se de um animal marinho diminuto que resteja sobre o substrato através de seus cílios e é composto de camadas epiteliais ventral e dorsal, contendo células frouxas. A reprodução é assexuada por meio de fisão e brotamento. É o único representante do filo Placazoa. Outra espécie é o Tretoplax, que foi descrita em 1896. Desde essa altura, jamais foi registrada levantamento de dúvidas sobre sua real existência. O Tritoplax tem como corpo frágil, com cerca de 0,5 mm de comprimento, semelhante a uma grande ameba. Suas relações evolutivas continuam sendo investigadas, mas ele pode ser aparentado aos cnidários, ou seja, não apresentam qualquer plano de simetria e são capazes de alterar a forma do corpo enquanto se movimentam. Vale lembrar que o Tritoplax foram descobertos em 1883 em aquário do Instituto Zoológico de Graz, na Áustria, e é o único representante do filo Placazoa. O filo Placazoa é um animal que se desloca em qualquer direção sem um polo preferencial para orientar os movimentos. Não possui cavidade corporal e digestiva, órgãos, sistema nervoso, nem tecidos diferenciados. O corpo é branco acinzentado e apresenta a forma de um disco de contorno variável, que pode chegar a 3 mm de diâmetro. Possui 3 camadas de células, uma dorsal, uma ventral e uma intermediária. Ao todo, os indivíduos são constituídos por alguns milhares de células, pertencendo a apenas 4 tipos. Bom, obrigada a todos. Espero que vocês tenham entendido sobre os poríferos e placozoários.